Bem-vindo ao PK-topia. Eu sou Cassandra Raven, e hoje vamos atravessar um dos casos mais brutais da história criminal brasileira. A história que você vai ouvir aconteceu aqui, perto de você, no coração de São Paulo, num lugar onde famílias levavam crianças aos domingos, onde casais caminhavam de mãos dadas, onde a vida acontecia naturalmente. Eu estou falando do Parque do Estado e do homem que transformou esse lugar num cemitério invisível. Prepare-se, porque essa história não começa com um monstro. Ela começa com um motoboy comum, que entregava pizzas, sorria para clientes e escondia por trás dos olhos uma fome que jamais seria saciada. O homem comum. Francisco de Assis Pereira nasceu em 1967, no interior de Minas Gerais. Infância difícil. Família pobre. Pai ausente. Mãe trabalhando até a exaustão. Nada disso era raro. Nada disso, isoladamente, faz alguém virar um serial killer. Mas dentro de Francisco, algo estava errado desde o começo. Ele cresceu quieto, tímido, introspectivo. Aquele tipo de garoto que passa despercebido na escola, que não incomoda, que ninguém nota. Mas por dentro, havia uma obsessão crescendo. Mulheres. Não mulheres reais, com defeitos, desejos, vontades próprias. Mulheres como objetos, como prêmios, como coisas a serem possuídas. Adolescente, ele se muda para São Paulo. Trabalha como motoboy. Entrega pizza, documento, encomenda. Passa o dia inteiro nas ruas, observando. E ele observava tudo. Mulheres descendo do ônibus. Mulheres saindo do trabalho. Mulheres sozinhas. Francisco de Assis Pereira estava estudando, planejando, esperando a hora certa. A abordagem. 1998. São Paulo fervilhando. Trânsito caótico. Gente correndo, trabalhando, sobrevivendo. E no meio daquele caos, ele começou a agir. A tática era simples, eficiente, perigosa. Francisco se aproximava de mulheres jovens, geralmente na faixa dos 20 anos, e oferecia uma proposta irrecusável. Você já pensou em ser modelo? Ele dizia que era olheiro de uma agência, que estava procurando rostos novos, que ela tinha o perfil perfeito. E então, com um sorriso simpático, sugeria: vamos fazer umas fotos no Parque do Estado. Luz natural, ambiente bonito, nada formal. Só para eu mostrar pro meu chefe. Parecia inocente. Parecia profissional. Parecia uma oportunidade. E elas aceitavam. Ele levava as vítimas de moto até o parque. Um lugar conhecido, arborizado, aparentemente seguro. Mas Francisco sabia onde ir. Os cantos esquecidos. As trilhas abandonadas. Os lugares onde ninguém passava. E então, ele atacava. O ritual. O que acontecia dentro daquele parque não era só assassinato. Era violência absoluta. Era dominação. Era a realização de uma fantasia doente que Francisco cultivava há anos. Ele estuprava. Estrangulava. Violentava até o último segundo de vida delas. E depois, sumia. Voltava para casa. Tomava banho. Jantava. Dormia. No dia seguinte, estava de volta às ruas, entregando pizza, sorrindo para os clientes. Como se nada tivesse acontecido. Porque, para ele, aquilo era separado. Era um compartimento da vida dele. Uma válvula de escape. Mas o que Francisco não percebia é que válvulas de escape sempre explodem. O rastro. Entre 1998 e 1999, pelo menos 11 mulheres foram mortas por Francisco de Assis Pereira. 11. Jovens. Trabalhadoras. Estudantes. Sonhadoras. Mulheres que acreditaram numa proposta. Que confiaram num estranho. Que entraram naquela moto achando que estavam a caminho de algo melhor. Os corpos começaram a aparecer no Parque do Estado. Um após o outro. A polícia percebeu o padrão. Mesma faixa etária. Mesmo tipo físico. Mesma causa da morte. Mas o assassino? Invisível. Porque Francisco era cuidadoso. Metódico.
Sabia como se mover pela cidade sem levantar suspeitas. Até que ele cometeu o erro clássico de todo serial killer. Ele se achou intocável. A queda. Julho de 1999. Francisco aborda mais uma vítima. A mesma história. A mesma proposta. Mas dessa vez, algo deu errado. A mulher desconfia. Tenta fugir. Ele a agride, mas ela consegue escapar. Ferida, sangrando, ela corre até uma delegacia e faz o relato. Motoboy. Proposta de modelo. Parque do Estado. A polícia conecta os pontos imediatamente. Eles divulgam um retrato falado. Espalham a descrição. Pedem ajuda da população. E em agosto de 1999, Francisco de Assis Pereira é preso. Dentro da casa dele, a polícia encontra fotografias das vítimas, roupas íntimas, objetos pessoais, um museu do próprio horror. O julgamento. Durante o julgamento, Francisco tentou se fazer de vítima. Disse que teve uma infância difícil, que foi rejeitado por mulheres, que algo tomava conta dele quando ficava nervoso. Mas o promotor foi direto. Você planejava. Você escolhia. Você mentia. Você sabia exatamente o que estava fazendo. E estava certo. Francisco de Assis Pereira não era um homem dominado por impulsos. Ele era um predador calculista. Um homem que via mulheres como objetos descartáveis. Um homem que transformou rejeição pessoal em ódio letal. Em 2003, ele foi condenado a mais de 200 anos de prisão. Hoje, ele cumpre pena no regime fechado. E vai morrer lá dentro. O legado. O caso do maníaco do parque mudou a forma como o Brasil enxerga crimes seriais. Até então, a ideia de um serial killer brasileiro parecia distante, coisa de filme americano. Mas Francisco provou que o mal não tem nacionalidade, que predadores existem em qualquer lugar, e que eles usam máscaras, sorrisos, propostas tentadoras. Hoje, o Parque do Estado continua aberto. Famílias voltaram a frequentar. Crianças brincam nos mesmos caminhos. Mas quem conhece a história, sabe que ali, entre as árvores, há fantasmas. 11 mulheres que nunca voltaram para casa. 11 famílias que nunca tiveram respostas completas. 11 vidas interrompidas, porque um homem decidiu que seu prazer valia mais do que a humanidade delas. Encerramento. Esse foi o Pcotopia. Eu sou Caio Moraes. E se você quiser acompanhar mais histórias, reflexões e bastidores, segue lá no Instagram @Pcotopiapodcast. Fique atento. Fique seguro. E nunca, nunca aceite promessas fáceis de estranhos.